O trabalho é um dom divino, não um castigo. E começando com esse texto do apóstolo Paulo, que diz que quem não quer trabalhar, que também não coma. As dificuldades que a igreja sempre enfrentou com pessoas que querem se aproveitar, da oportunidade e não participar, do sustento próprio. Às vezes nós achamos algumas afirmações do apóstolo Paulo muito duras. Há alguns anos eu preguei aqui um sermão sobre a área social. Eu lembro que eu mencionei que Paulo estabelece que as viúvas, para receberem ajuda da igreja, deveria atender uma série de critérios, e dentre eles que já tivesse 60 anos. Para nós hoje, 60 anos, está estabelecido aí nas leis, 62, para a mulher se aposentar. Isso que nós temos uma média de vida, aí na casa dos 70 e poucos anos. Mas imagina isso naquele tempo onde a média de vida era bem mais baixa, Então, alguns critérios, às vezes, eles são aparentemente bem duros. E este é um deles: quem não quer trabalhar, que também não coma. O pecado, ele sempre busca destruir o ser humano. E uma dessas questões é tirar a responsabilidade das pessoas. Colocar sempre a responsabilidade no outro. Uma das coisas que nas escolas se ensina muito é que o homem é fruto do meio. Ou seja, o meio, o lugar que a gente vive, é o que determina quem eu sou. E isso vai totalmente contra as verdades do Evangelho. Porque o meio pode ser um fator que influencia a nossa vida, mas ele não é o fator determinante. Determinante é a nossa vontade. Nós tomamos decisões. Porque essa filosofia é incorreta, justamente pela nossa compreensão de que o homem tem responsabilidades com as suas decisões. Por isso que essa ênfase do quarto mandamento sobre trabalhar, ela traz uma ética de compromisso. Infelizmente, a nossa nação vive aí há muito tempo com os programas sociais, que têm a sua importância, mas que às vezes também cria um grupo de pessoas que se acomodam. E eu sempre lembro de uma história que certa vez um canal de televisão foi entrevistar uma pessoa que morava às margens da Transamazônica. Transamazônica, aquela estrada que até hoje não foi terminada, começou lá no início dos anos 70, no período militar, e as pessoas foram estimuladas a ir ocupar a Amazônia. E essa equipe de reportagem chegou assim numa casa
que era toda de madeira, e tinha uma pessoa sentada assim, na entrada, e aí perguntou quem ele era, o que ele fazia ali. E a pessoa respondeu, bom, eu vim para cá, eu era criança, meus pais vieram para cá, com a promessa do governo de que deveríamos ocupar a Amazônia. E então, meus pais recebiam uma ajuda governamental para permanecer ali. E aí a repórter, a pessoa que estava fazendo a entrevista, perguntou, mas e aí? Não, até hoje a gente continua recebendo essa ajuda. Meus pais já morreram e agora eu herdei esta ajuda. Mostrava em volta da casa, só tinha mato. Não tinha uma plantação de nada, não tinha um curral com nenhum animal. A pessoa estava ali. Há 20, 30 anos, recebendo aquela ajuda acomodada. Há poucos dias, um certo governante disse que o sucesso de um programa social não são quantos entram, mas quantos saem dele. Que o programa ele não pode ser para a vida toda. Ele tem que ser um programa que trabalhe mudanças na vida das pessoas para que elas possam prosseguir com as suas próprias pernas. Infelizmente, no Brasil hoje, nós temos pessoas que estão vivendo da mesma forma que esse outro exemplo que eu mostrei, vivendo de programas sociais. Paulo vai ser duro em dizer que é necessário trabalhar. O trabalho, ele traz dignidade a todos nós. A sociedade precisa de pessoas comprometidas em trabalhar, em conquistar o seu próprio sustento. Quando o homem foi expulso do jardim do Éden, a palavra de Gênesis 3:19, que o homem deveria comer o pão com o suor do seu rosto, ou seja, como fruto do seu trabalho. Por isso que as nações que estabelecem os princípios bíblicos para viver, ela vai alcançar uma condição melhor dentro da sua própria condição de vida, onde as pessoas são ensinadas e desafiadas a trabalhar. Se discute muito sobre as várias questões que envolvem o trabalho, questão de trabalho de crianças, trabalho escravo. Tudo isso, irmãos, são coisas pertinentes a discutir realmente. Mas, às vezes, algumas coisas, elas ficam exageradas. Quando eu estava pastoreando no Alegre, a gente tinha nas ruas a realidade dos meninos passando o dia inteiro, sentado nas calçadas, fazendo coisas que não são boas nem para ele, nem para a sociedade. E é interessante que não aparecia nenhum órgão governamental para ir lá tratar disso. Mas quando uma pessoa lá de uma empresa colocou um menino para trabalhar, apareceu rapidamente. Trabalhar não pode. Mas ficar o dia inteiro na rua fumando maconha pode. Então, são inversões de valores. É necessário que a criança estude, tenha formação? É necessário. Mas precisa trabalhar. Aprender o ofício
né? Pois isso dá dignidade. Quando Paulo trata isso no contexto da igreja, ele está falando de pessoas que não estão comprometidas com a sua responsabilidade. E nós devemos ter responsabilidades sobre a nossa própria vida e o nosso sustento. No Jardim do Éden, o homem tinha tudo em facilidade. A terra produzia com facilidade. A partir do pecado, Gênesis 3 vai dizer que a terra ia exigir do homem luta, sofrimento, tecnologias. E aí entra a questão dos homens que usam a sua inteligência para que a terra possa produzir e produzir mais e com qualidade. Nós sabemos e acompanhamos aí em documentários a realidade de Israel hoje, em nossos dias, a quantidade de alimentos que eles produzem em terra extremamente seca, mas com alta tecnologia de produção. E semelhante coisa acontece também em nosso país. Jesus enfrenta uma tentação, e a gente sempre tem o olhar para ela, né? Lá em Mateus capítulo 4, e justamente é a tentação da transformação das pedras em pães. Isso aqui, irmãos, representa a tentação de ganhar o sustento de forma fácil. Muito se discute, nós vamos tratar disso num outro momento, mais profundamente, mas eu quero citar a questão dos jogos de azar, os chamados jogos de azar. Crente pode jogar? Crente pode ganhar na loteria? E a gente ainda brinca, se ganhar, não esqueça de entregar o dízimo, né? Porque se errou em jogar, não justifica errar em roubar, né? O dízimo seu. Se ganhou, entrega o dízimo logo, né? Isso é brincadeira nossa. Mas, na verdade, nós somos tentados a essas coisas. E não sei se os irmãos tiveram oportunidade de assistir, eu sei que eu mencionei uma série chamada Greenleaf, muito boa na Netflix. Quem assistiu? Ali só eu e mais uma pessoa. Assistam, gente. Assistam. Uma série longa, é a história de uma família que tem uma igreja nos Estados Unidos, e aí acontecem coisas as mais diferentes possíveis. Mas uma coisa que é interessante lá é que é estimulado as pessoas a jogar na loteria. Na igreja, é estimulado as pessoas a jogar na loteria. É uma ética bem complicada. A ideia de ganharmos o sustento de maneira fácil, ou seja, sem trabalho, ter vantagens, né? Então, esse é um desafio muito grande. Nessa afirmação de Paulo, quem não trabalhe também não coma, significa que eu devo pagar o preço do meu próprio sustento. É claro que na visão cristã, existe o socorro, né? Os programas sociais são importantes, eu citei aqui na semana passada. Na lei tinha os benefícios para aqueles que estivessem em condição, ou sem condição de trabalhar. É importante o socorro àqueles que estão em momentos que precisam de ajuda, que seja da alimentação, ou seja, ajuda na área da saúde, da moradia. Tudo isso faz parte
da nossa ação social, da nossa misericórdia. Tem a questão das pessoas que têm limitação física, que não podem trabalhar, é outra questão importante. O cristianismo não prega o extermínio dessas pessoas. Os irmãos sabem que na Segunda Guerra Mundial, o Hitler mandava matar tudo. Quem fosse deficiente físico, matar. Porque essas pessoas, além de não produzirem, elas consomem. Então, para eles, era o tipo de gente que não deveria estar na sociedade. E ele tinha essa ideia fundamentada na teoria da evolução. Que na teoria da evolução, o mais forte é que deve permanecer. Então, quem é defensor da teoria da evolução tem que ter essa consciência, que ele é a favor da eliminação de todo o sujeito, a pessoa que ela tem alguma deficiência. Isso porque a deficiência vai justamente não produzir e consumir, e também pode perpetuar essa deficiência da pessoa. Então, a ideia é eliminar. O cristianismo não tem essa visão. A nossa visão é de socorro, é de ajuda. Mas cada um deve trabalhar pelo seu sustento. Ainda na tentação de Jesus, tem aí a afirmação: tudo isso te darei se prostrado me adorares. A ideia das riquezas fáceis. No Brasil nós temos alguns pastores que se desviaram da doutrina conservadora, bíblica, e a gente lamenta. Um deles é o pastor Ariovaldo Ramos. Mas pastor Ariovaldo, já assisti muito material dele, muito bom. Certa vez perguntaram para ele se a igreja evangélica brasileira respondia às expectativas do povo brasileiro. A pergunta bem elaborada. E ele gasta 40 minutos respondendo. Mas, em essência, ele diz o seguinte: a igreja evangélica responde ao desejo do brasileiro. E qual que é o desejo do brasileiro? Ficar rico de maneira fácil. É isso. Então, nós temos corrupção, nós temos as pessoas na rua roubando, e você tem as igrejas evangélicas oferecendo uma maneira de ficar rico de maneira fácil. Então, ele gasta 40 minutos explicando isso, está na internet, se quiser assistir, procure lá, pastor Ariovaldo Ramos, vale a pena ouvir. Porque, às vezes, muitas igrejas, é claro que ele generalizou, a gente não pode generalizar, mas as igrejas propõem uma prosperidade. Tem aqui em Timóteo eu já vi, mas já vi em Belo Horizonte. Leia a Bíblia que a sua vida vai melhorar. Melhorar de que ponto de vista? Eu não sei qual. Eu sei que ela vai melhorar, mas tem que ter cuidado com a afirmação dessa, porque na cabeça nossa de brasileiro vai melhorar, você vai prosperar. Bom, quando Paulo converteu a Jesus, a vida dele melhorou, não. Perseguido, tentaram matar, tudo quanto é coisa difícil. Desse ponto de vista, a vida dele não melhorou. Mas do ponto de vista do relacionamento com Deus, aí sim. Mas a tendência é essa, a querer uma conquista fácil. O diabo ofereceu a conquista fácil. Às vezes, nas campanhas políticas, se oferece também caminhos fáceis, o que não é verdade.
As famílias, as nações, para crescerem, elas precisam de trabalho, de produção. De produção. Então, a acomodação ou esse querer a coisa fácil não vai funcionar de forma alguma na visão da ética cristã. É importante nós nos atentarmos para o que Paulo também vai dizer em 1 Timóteo 6,10, que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. A ideia de estabelecer um relacionamento com o dinheiro. Relacionamento de subserviência ou um relacionamento de dependência. Porque o nosso relacionamento com Deus é assim. Ele é de subserviência, de servir e de dependência. A gente ouve isso o tempo todo. Nós ouvimos hoje, no sermão, a nossa dependência de Deus. A nossa subserviência, que é a obediência. Então, às vezes, as pessoas se relacionam com o dinheiro dessa maneira. O dinheiro, ele deve ser nosso servo, e não nosso Senhor. E aqui, quando Paulo fala de amor ao dinheiro, ele está falando, literalmente aqui no original, é amor à prata, né? A prata aqui traduzido para nós como dinheiro, é porque as pessoas que amam o dinheiro, elas servem a ele. Como é servir o dinheiro? Primeiro, não ter controle nenhum sobre ele. Certa vez alguém me falou, olha, eu não posso ter dinheiro no bolso porque eu gasto. Não é? Bom, hoje está tudo nos cartões de crédito, está fácil demais, né? Muito cartão. Controle sobre ele. Certa vez o Daniel Júnior, meu filho, falou assim, pai, tem uma coisa que eu admiro no senhor, é o senhor dizer não para o senhor mesmo. Não é fácil dizer não para a gente. Você vai comprar uma coisa, você avalia e chega à conclusão que não deve comprar. Pode ser não deve porque não tem dinheiro, não deve porque não é o momento certo. No Brasil, em qualquer lugar, se vive de crédito. Todo mundo lida com crédito. Eu trabalho com cartão de crédito há muito tempo, né? Graças a Deus que é um livro do cheque predatado. Né? O cheque predatado era um terror. Cartão de crédito é mais fácil de controlar. Mas dizer não, porque a tendência nossa é dizer sim. As propagandas são fortes, né? E hoje, com o controle que o tal dos algoritmos tem, se você pesquisou uma coisa, aquilo vai aparecer propaganda para você a todo momento. E vem com as propostas mais diversas, né, de produtos e condição de pagamento. Eu precisava de comprar uma coisa esses dias, olhando a condição de pagamento, e descobri um cartão que me oferecia uma longevidade para pagar com o mesmo preço. Né? É claro que eu fiz o cartão na hora, não vou pagar nada pelo cartão, está todo o contrato lá direitinho, e comprei o produto de forma longa. Eu já compartilhei com os irmãos, estou me lembrando aqui da questão dos judeus, né? Por que todo judeu é rico? Essa é a fama dos judeus. Fiquei certa vez na Belo Horizonte, num congresso que a gente foi, na residência de um casal, 2 casais já bem idosos, e o marido era judeu, e a esposa era alemã. E muito interessante, porque eles casaram em 1946, um ano após a guerra. Como que um judeu casou com uma alemã naquele tempo? Ela era crente, ele não, depois converteu.
E aí, claro que eu perguntei para ele, como é que é esse negócio do judeu ficar rico? Aí ele falou, todos nós aprendemos desde criança a trabalhar com terço. Mas não é o terço católico não, tá? Para ficar tranquilo. O judeu, a filosofia é a seguinte, recebeu o dinheiro e divide em 3 partes. Uma parte ele compra à vista, uma parte ele compra a prazo e outra parte ele guarda. Eu sei que a terceira parte é a mais difícil, né? Mas ele falando assim, uma parte você vai sempre negociar à vista e você vai achar quem te dê o melhor desconto. Uma parte tem que comprar a prazo. Você precisa gastar o dinheiro do outro. O crédito é isso, é gastar o dinheiro do outro. Você vai pagar e a outra parte é guardar. E aí a esposa estava junto, eu falei assim, e aí, sempre viveram isso? Ela falou assim, mas com 3 filhas em casa, nem sempre dava para fazer o terço, né? Aí ela falou assim, e ele ficava muito bravo, né? Porque judeu rigoroso, né? Mas, na verdade, a gente precisa aprender a controlar as finanças. Não é fácil. Não é fácil. Independente do que você ganha, controlar as finanças não é fácil. Porque a nossa tendência é amar o dinheiro. E Paulo diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. O amor representa essa subserviência. É necessário que nós tenhamos controle sobre os nossos ganhos, que são fruto do nosso trabalho. Precisamos valorizar o nosso trabalho. O que precede essa afirmação, está ali, 2 Tessalonicenses 3, de 7 a 9, diz assim, pois vós mesmos sabeis como deveis nos imitar, pois quando estávamos entre vós, não vivíamos desocupados, nem comíamos de graça da comida de ninguém. Pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga, para não ser um peso para nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito, mas para que nós mesmos vos dessemos exemplos para nos imitardes. A importância de nós darmos exemplo, de sermos trabalhadores. Então, a nossa ética cristã, ela nos leva ao trabalho. E com isso, a gente precisa aprender a como lidar e ensinar nossos filhos. É preciso mostrar para os nossos filhos a responsabilidade deles, desde criança. Os cuidados que eles devem ter. Há uma tendência no filho a relaxar, né, nas nossas casas e não, né, ficar na atitude de filhos. Eles precisam assumir, né, gradativamente até eles terem a casa deles e ter o sustento deles. Essa responsabilidade. Os versos 11 e 12 diz assim, porque ouvimos dizer que alguns entre vós vivem desocupados, não querem trabalhar e se intrometem na vida alheia. A esses, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando em paz, consigam o próprio pão. Irmãos, uma das coisas que nós compreendemos biblicamente e historicamente os batistas sempre defenderam é a liberdade. Por isso que o maior entrave a qualquer governo autoritário é o cristianismo. Essa semana estava assistindo um outro vídeo do Tassos Licurgo, e ele falou isso para
o entrevistador dele. O inimigo do comunismo não é o capitalismo, é o cristianismo. Porque a questão do comunismo não é só uma questão econômica, é uma questão de dominação da vontade do outro. Numa das conversas, uma vez com a Priscila, que é formada em História, perguntei para ela: Priscila, qual o país do mundo que foi implantado o comunismo que não se tornou ditadura? Ela disse: nenhum. Todos. Então, a nossa questão não é só uma questão econômica. Porque se você pegar a China, ela de 20 anos para cá, ela se tornou capitalista. Na economia. A China é capitalista. Mas o governo é comunista. Coloquei notícia ontem no nosso grupo, né? Questão da perseguição. Não pode mais cantar hinos de louvor a Deus, tem que cantar hinos de louvor ao governo. Né? A gente já compartilhou aqui, eu falei o irmão Bernardo, o pastor Bernardo, que está lá no Amazonas, ele contou para a gente que foi na Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo para o evangelho. Mais fechado. Quando você entra na Coreia do Norte, eles tiram de você celular, câmera fotográfica, papel, caneta. Você não pode escrever nada, você não pode copiar nada, você não pode fotografar nada. Totalmente proibido. O cristão lá, quando não é executado, ele vai para o campo de concentração. Que eles chamam de... esqueci, mas tipo, eles vão doutrinar a pessoa para adorar o governo Kim Jong-un. Inimigo, qual que é o inimigo? O cristianismo. Porque nós defendemos a liberdade. Mas a liberdade, ela sempre vem acompanhada da responsabilidade. Somos responsáveis por nós. E por aqueles que estão conosco. Deixa eu avançar aqui, porque a hora passa demais. E tem um outro texto que eu quero trabalhar ele mais detalhadamente. Não é esse. Esse aí. Abra sua Bíblia em Efésios 4, irmãos. Esse texto de Efésios 4 é muito interessante, porque ele fala muito de ética. Paulo fala aí, vai tratar de várias questões de ética. Eu vou destacar só o verso 28, mas é bom depois ler, a gente vai voltar em Efésios 4 em outro momento, na nossa sequência de estudo, mas leia Efésios 4. A gente trabalha muito com Efésios 4 até o 11, que fala dos dons, mas a gente fala pouco do que continua. E uma das coisas que Paulo fala nesse verso 28... aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. A gente vai falar do mandamento de não furtarás, então a gente volta aqui para mexer com essa parte de não furte mais. Mas Paulo mostra a importância do trabalho. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. A nossa ética cristã é uma ética de responsabilidade. Não é uma ética da malandragem, do passar a perna no outro, de viver às custas do outro, de forma alguma. Nós devemos ser responsáveis. E é uma responsabilidade que, como Paulo vai dizer, vai atingir ao próximo, para que tenha com que acudir ao necessitado. A visão cristã, ela não é uma visão egoísta. É claro que o que você trabalha vai te sustentar, né? O texto, em outros textos, trata disso. Mas aqui Paulo acrescenta essa ideia de que, além de sustentar a você mesmo e sua família,
O trabalho é para acudir aquele que é necessitado. Entenda que acudir é dar socorro no momento de crise do outro, que pode ser o seu próprio familiar, ou pode ser alguém do convívio da fé, pode ser um vizinho que está precisando. Eu socorri uma pessoa para levar para o hospital uma mulher para ganhar neném uma vez só na minha vida. Tinha pouco tempo que a gente morava no Alphaville, uma família conhecida lá da gente, eles não tinham carro, e aí eles conversaram, se a minha esposa passar mal, se eu estiver em casa, não, se estiver em casa pode ligar. E eles ligaram realmente, né, umas 2h30 da manhã, né, um horário bom, né? E a gente levou para o hospital. Isso é acudir alguém necessitado. A gente pensa só em comida, essas coisas. Não. Você poder atender alguém com algo que você tem. A pessoa não tem um carro. Você pode atender. Né? Grávida foi uma vez só. Doente, essas coisas, de vez em quando está levando mesmo. Né? Mas o que? É você ter condição de abençoar o outro. E o que Paulo vai tratar conosco é essa mudança de comportamento. Nós paramos de fazer coisas ruins e passamos a fazer coisas boas. Há mais tempo era muito comum você ouvir as pessoas dizerem que eram crentes e que agora ela não mata, não rouba, não fuma, não bebe e não trai o cônjuge. Tudo isso é importante? É. Mas é tudo isso que deve deixar de fazer. Correto. Mas é necessário fazer o certo. A nossa ética cristã não é só deixar de fazer o errado. É passar a fazer o certo. Por isso que a grande crise no cristianismo é a ética. É muito difícil. A gente tem falado isso aí ao longo já de muito tempo sobre isso, porque deixar de fazer errado já é difícil, mas fazer o certo é mais desafiante. Porque nós estamos no meio de uma sociedade que não estimula a fazer o certo, não incentiva a fazer o certo, muito pelo contrário, incentiva a fazer o errado. E quando você faz o certo, você às vezes é considerado um trouxa. Eu imagino como que é o meio nosso político. Como que é difícil para alguém que vai para lá e queira permanecer corretamente. Mas isso está espalhado por todas as áreas. Não é só a política visualiza muito. Eu não sei se irmãos se lembram, há algum tempo, uma denúncia que teve na área médica, né? Os médicos receitando colocar próteses, né, nas pessoas sem necessidade. O cara quebrou o braço, nem precisava de colocar lá uma haste, mas vão pôr. Por quê? É muito dinheiro. Os irmãos têm, não sei se têm acompanhado, mas já estão levantando que o Brasil, na verdade, não teve 700 mil mortos de Covid. Tudo colocava Covid. E um vídeo que eu vi esses dias, a pessoa falou assim, engraçado, né? Nos 2 anos de pandemia, não teve um caso de morte por dengue. E agora está cheio de morte por dengue. Ué, mas por quê? Eu não sei o valor exato, mas a internação, por um motivo qualquer, R$1.000 a diária. Por dengue, por Covid, 1.800. O hospital vai colocar o quê? É corrupção. Então, não é só no meio político.
Vamos para o meio religioso. Essa semana apareceu um pastor vendendo, acho que é o martelo, né? É o martelo, né? Um martelo que foi usado para fazer a arca. Gente, nem martelo existia. E a arca, ela não tem prego, a arca era toda feita em madeira encaixada, colada com betume. Isso é corrupção no meio religioso. Acontece. Então, a ética cristã é uma questão muito séria. E o trabalho, ele deve estar na nossa mente como um compromisso nosso. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai trazer essa palavra extremamente dura. Por quê? Pessoas fazendo coisas ou não fazendo e vivendo da exploração do outro. Isso é fruto do pecado. Só o pecado que faz com que as pessoas queiram viver esta realidade. Só mais um aqui. Isso. Olha só, um outro texto que eu quero ler. Abra em Deuteronômio 22, de 1 a 3. Deuteronômio 22, de 1 a 3. Como que fala da nossa responsabilidade por vivermos em comunidade. Deuteronômio 22, de 1 a 3. Vendo extraviado o boi a ovelha de teu irmão, não te furtarás a eles, restituí-los-ás sem falta a teu irmão. Se teu irmão não for teu vizinho, ou tu não o conheceres, recolhê-los-ás na tua casa, para que fique contigo até que teu irmão os busque, e tu lhes restituas. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as suas vestes. O mesmo farás com toda coisa que se perder de teu irmão, e tu achares, não te poderás furtar a ela. Nós temos um outro versículo bíblico no Brasil que diz, achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. Isso está na Bíblia do Brasil. Só que a Bíblia fala, não, você deve preservar o patrimônio do outro. Aquele homem que achou, né, um valor, não sei aonde, no lixo, não sei o que é, e devolveu, acho que no aeroporto, né, foi um negócio assim. Na época, alguém falou para ele assim, você é bobo. E eu não devolvia, não. Porque essa é a ética do brasileiro. É a ética do brasileiro. E a ética do brasileiro é o seguinte, se você estiver andando na rua e achar uma nota de R$50 e perguntar de quem é, aparece mais de 50 pessoas ao seu lado falando assim, é meu, é meu, é meu. Essa é a ética do brasileiro. Fácil não. Então, o ensino aqui é esse respeito ao patrimônio do outro. O outro lutou para ter aquele patrimônio. Trabalhou. Não é? Então, ele tem que ser respeitado. O nosso trabalho ele precisa ser bem feito e precisamos ensinar isso aos outros. 1 Coríntios, Paulo fala, 4,12, nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos.
É necessário trabalharmos, permanecermos no nosso compromisso de sustento e de bem para a nossa nação. Trabalharmos pela nossa nação, trabalharmos pela sociedade, fazermos aquilo que vai trazer o bem comunitário. Ali está o Salmo 128, 1 e 2. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A ideia de nós sermos alimentados por aquilo que Deus nos deu. Sermos sustentados por Deus através do nosso trabalho. Pulando ainda. Devemos ter uma vida com propósito. Esse propósito, como eu já falei, além de sustentar a nós mesmos e a nossa família, a abençoar o próximo, abençoar o outro. Não termos a ideia egoísta de só pensar em nós. O trabalho precisa alcançar as pessoas que passam por situações difíceis momentaneamente. É claro que não é para ficar sustentando quem não tem compromisso. Tem pessoas que às vezes recebem um socorro porque por alguma circunstância se endividou e aí há um mover, paga a conta, daqui a pouco a pessoa está toda endividada de novo. Espera aí, vamos aprender a cuidar, né, do seu valor, do que você recebe, da sua renda, porque as pessoas não são responsáveis pelas suas escolhas. Pode ter socorro, e deve ter socorro, mas também não deve ter exploração do outro. É necessário, na nossa ética cristã, nós compreendermos isto. E eu quero, nesses minutos finais, falar um pouco e rapidamente sobre um outro assunto que também está relacionado, que é a questão da ressurreição de Jesus, da morte de Jesus. Eu coloquei 2 quadros para os irmãos. Esse aí mostra Jesus morrendo na quarta-feira. Tem algum grupo de pessoas que diz que Jesus morreu na quarta. Tem um outro grupo de estudiosos que diz que Jesus morreu na quinta. E tem, a maioria diz que Jesus morreu na sexta. Tá? Realmente é discutível? É. E cada um vai ter uma argumentação. Tradicionalmente, diz que Jesus morreu na sexta-feira. Aí tem uma série de argumentos a favor disso. Outro vai ter a argumentação que Jesus morreu na quarta-feira, e tudo por causa daquela profecia de Jesus que fala que assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, ele também ficaria 3 dias no ventre da terra. Então, para dar os 3 dias e 3 noites, então a ideia de que Jesus morreu na quarta, aí vai dar certinho, ou que Jesus morreu na quinta. Na sexta nunca dá. É difícil determinar, irmãos. É difícil. É um assunto que vai perdurar essas 3 linhas de ideias. Mas eu penso que o mais importante é isso aí. O dia que ele ressuscitou. E sobre esse não há nenhuma dúvida. Você tem o texto aí de Mateus 28, 1. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Com esse versículo aí, alguns acham que Jesus ressuscitou no sábado, nosso sábado à noite, porque o dia para o judeu começava no pôr do sol e começava no pôr do sol e terminava à tarde do outro dia, quando começasse o outro pôr do sol. Então, aí para o nosso sábado à noite já é o primeiro dia da semana. Mas como nós não podemos fazer
a nossa doutrina em cima de um versículo só, você vai continuar lendo Marcos 16, 1 e 2, diz lá, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. O mesmo vai dizer o texto de Lucas, que foi no primeiro dia da semana, bem cedo, e João vai dizer no primeiro dia da semana, bem cedo. Então, certamente que elas compraram as especiarias assim que passou o sábado. Né? Começou o primeiro dia da semana à noite, elas saíram para comprar, mas elas só foram ao sepulcro no primeiro dia da semana, bem cedo. Isso nos mostra que Jesus ressuscitou nessa madrugada. O horário exato, ninguém sabe. A ideia de que ele ressuscitou na madrugada. E para nós, a cruz é muito importante. Mas se não tiver ressurreição, a cruz também não vale. Então, que seja na quarta, que seja na quinta, ou que seja na sexta que ele foi crucificado, se você se interessar sobre isso, tem muito material na internet que vai discutir isso, mas para mim, o mais importante é que Jesus ressuscitou, e isso é que nos dá a vitória sobre a morte e nos dá a esperança e a segurança da vida eterna, ok? Fechamos ali 11h30, vamos orar encerrando. Semana que vem, nós vamos entrar então no 5º mandamento, que é o honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. E aí vamos caminhar agora na parte mais dos relacionamentos com o próximo. Né? Os 4 mandamentos iniciais falam mais do relacionamento do homem com Deus, é claro que atinge o próximo, mas agora é bem mais específico os relacionamentos pessoais. Oremos. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo de culto, de celebração ao Senhor. Abençoa agora o nosso retorno aos nossos lares, que tenhamos um dia de paz, segurança, de relacionamento em nossa família e que estejamos cultuando ao Senhor nesse dia que reconhecemos o dia da ressurreição do Senhor, o dia da nossa vitória sobre a morte. Obrigado pela tua igreja, pela reunião do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, abençoe quem está assistindo também na transmissão, que Deus possa nos conduzir. Amém.